Esta é a minha colônia de formigas ceifeiras. Apesar de começar a partir de um pequeno tubo, ao longo dos últimos 30 dias, a colônia se expandiu para um nível completamente novo. Durante o mês, documentei seu estilo de vida, incluindo a caça, construção de abrigo, alimentação e mais. Eu até introduzi predadores e presas especiais para simular cenários do mundo real na natureza. Para entender como tudo começou, precisamos voltar ao primeiro dia, onde toda a colônia estava confinada a um único tubo. Embora possam ser pequenas, elas já são extremamente poderosas. Para demonstrar isso, coloquei um verme da farinha vivo dentro da colônia. Imediatamente, as formigas entraram em modo de defesa e as operárias rodearam o verme. Enquanto metade das formigas usava suas mandíbulas para esmagar o exoesqueleto do verme, a outra metade se reuniu em torno da rainha e das larvas para protegê-las da potencial ameaça. Usando seus ferrões, injetaram um veneno potente no verme para paralisá-lo. O verme da farinha não teve chance e seu único propósito agora era servir de alimento para a minha colônia nos próximos dias. Percebi que a colônia estava ficando grande demais para esse pequeno tubo e elas estavam até tentando escapar. Então, decidi que era hora de expandi-las para uma casa maior. Este é um ninho híbrido e será sua nova casa. Conectei um tubo de vinil e logo uma das formigas começou a caminhar em direção ao novo ninho. Depois de descobri-lo, ela voltou para casa para informar o resto da colônia sobre a nova terra encontrada e, lentamente, ao longo do dia, todos se mudaram para o ninho. Deixei a colônia se acostumar com sua nova casa por alguns dias, mas no sexto dia, eu estava entediado de apenas olhar as formigas em um ninho de plástico. Então, quis construir seu primeiro habitat real com presas e predadores vivos. Para o habitat, construí o substrato começando com uma camada de drenagem e depois adicionei uma mistura de areia e fibra de coco para o chão. Finalmente, adicionei pedras, madeira e cactos para dar um toque de deserto. O deserto estava completo, então conectei as formigas com outro tubo de vinil e rapidamente algumas operárias se aventuraram no território inexplorado. Para dar um motivo à colônia para explorar ainda mais este deserto, salpiquei algumas das suas comidas favoritas ao redor do habitat. Sementes de dente de leão. E vamos dizer que essas sementes fizeram as formigas começarem a invadir o deserto, com todos fazendo sua parte para levar comida de volta para a rainha. Mas uma das formigas viajou um pouco longe demais no deserto e encontrou um pequeno buraco. Pensando que não era nada, ela tomou a pior decisão de sua vida e entrou nele. Algo estava atacando e a formiga não podia fazer nada. Veja, mais cedo naquele dia, eu havia colocado larvas de leão da formiga no deserto. Esses caras criam pequenos buracos na areia e esperam que uma formiga azarada como essa tropece neles. Mas essa formiga não ia morrer sem lutar e agarrou-se com suas mandíbulas. O leão da formiga estava realmente perdendo e nem sequer tinha uma pegada firme na formiga. Mas ele era mais esperto e usou sua habilidade de cavar e puxou a formiga para debaixo da areia, nunca mais sendo vista. Embora as formigas gostassem do deserto, elas tinham que tomar cuidado para evitar os predadores mortais. De qualquer forma, quis adicionar uma presa temática do deserto a este habitat, para dar às formigas uma fonte sólida de proteína. Então, deixe-me apresentar a vocês os feijões saltitantes mexicanos. Esses caras podem parecer apenas sementes gigantes, mas na realidade eles se movem. Isso porque dentro de cada um desses feijões há uma pequena lagarta que eventualmente se transformaria em uma bela mariposa. Mas essas lagartas não se transformarão em mariposas, pois as formigas vão comê-las. Para ser honesto, pensei que as formigas apenas invadiriam os feijões saltitantes e cavariam seu caminho até elas, mas na realidade elas não reagiram muito. Então, tive que expor a presa suculenta dentro dos feijões, cortando-os eu mesmo e colocando-os bem ao lado de algumas das formigas. E bem, é seguro dizer que as formigas gostaram das lagartas de membrana macia que puderam dividir com suas mandíbulas. Ok, isso é realmente bastante brutal, para ser honesto. A colônia começou lentamente a acumular seu suprimento de alimentos na base com sementes e lagartas. E claro, o excesso de comida levou a rainha a começar a botar mais e mais ovos. E depois de apenas alguns dias, a população da colônia estava se preparando para explodir. Então, para preparar para todas as novas formigas, vou construir outro habitat inteiro para as formigas explorarem com novos predadores e presas. Neste terrário de formato estranho, estou construindo uma floresta tropical. Honestamente, é um pouco complicado como eu construí, então vou apenas mostrar os clipes acelerados. E aí está! Vou primeiro preencher esta floresta tropical com algumas sementes de capim azul de Kentucky e depois também tenho algumas moscas de fruta sem asas para as formigas conseguirem ainda mais comida.
Claro, onde há comida, as formigas vão se aventurar e dentro de alguns minutos, as formigas estavam invadindo seu novo habitat. As moscas de fruta sem asas eram do tamanho perfeito para as formigas caçarem e literalmente uma única formiga podia levá-las de volta ao ninho. Mas isso não era apenas um paraíso cheio de comida. Havia predadores aqui e esta formiga está prestes a descobrir da maneira mais difícil. Com uma virada errada, a formiga se dirigiu para uma armadilha da Dioneia muscipula. A formiga pisou levemente nela, sem saber que sua vida poderia acabar a qualquer momento. Tolamente, ela caiu na isca, pois as Dioneias muscípulas produzem um néctar doce para atrair insetos. Enquanto a formiga estava ocupada inspecionando a planta, a armadilha lentamente começou a fechar sua boca, deixando nenhuma chance de fuga para a formiga. Você podia ver a formiga se movendo levemente por dentro, mas, nos próximos dias, a Dioneia muscipula produzirá um tipo de ácido que dissolverá a pobre formiga em nada além de nutrientes. Mas, plantas carnívoras não eram a única coisa que as formigas tinham que evitar, pois estou prestes a introduzir um predador feroz na floresta tropical, algo ameaçador, com excelente visão e presas venenosas afiadas. Todos, por favor, deem as boas-vindas ao Jeremy, minha aranha saltadora. Eu não alimentei o Jeremy há dias, então espero que ele comece a comer as formigas imediatamente. Espere. O quê? Ok, parece que Jeremy é um pouco tímido diante das câmeras e foi se esconder nas plantas. Tentei empurrá-lo para fora para filmar ele comendo algumas das formigas, mas ele apenas foi se esconder em outro lugar onde eu nem podia vê-lo. Bem, o Jeremy está nesta floresta tropical e, quando ele decidir sair, essas formigas devem tomar cuidado. Sim, agora era o 23º dia, e hoje eu quis simular alguns desastres naturais, não apenas na floresta tropical, mas também no deserto, para ver como as formigas reagiriam. Claro, no deserto, vou criar uma tempestade de areia, então trouxe meu secador de cabelo e o liguei. A areia começou a voar por toda parte, e as formigas que estavam explorando tiveram que fazer o possível para se agarrar aos grãos de areia que conseguiam. Mas na floresta tropical, a neblina começou a rolar e uma tempestade apareceu do nada. Essa chuva desempenhará um papel vital em garantir que a colônia de formigas tenha água suficiente para sustentar toda a colônia. Estava se aproximando do fim dos 30 dias de simulação, e hoje, no 28º dia, eu quis ver como as formigas responderiam a um intruso em seu ninho. O intruso que vou colocar no ninho é esta barata dúbia. Então, removi o vidro e coloquei a barata lá. Imediatamente, ela rastejou até o fundo do ninho, onde não havia formigas. Para ser honesto, pensei que as formigas começariam a invadir a barata imediatamente. Mas levou alguns minutos até que a primeira formiga tivesse contato com ela. A formiga ficou super assustada e caiu de costas, mas a barata estava igualmente assustada e correu direto para a saída do ninho. Ela então rastejou para o mundo do deserto, nunca mais sendo vista. Felizmente, a rainha foi deixada ilesa e a colônia pôde viver mais um dia. Ao longo dos últimos 30 dias, as formigas passaram de um pequeno tubo para um ninho próspero com múltiplos ecossistemas. Embora algumas das formigas tenham sido perdidas para predadores, as sobreviventes conseguiram prosperar até o 30º dia. Se você gostou, por favor, inscreva-se, pois significa muito para novos criadores como eu.